Este episódio é uma parceria com arcdaily.com.br. Oi, gente, esse é o ArcCast número 70. Meu nome é Adilson e hoje a gente vai conversar a respeito de uma matéria que saiu no ArcDaily a respeito de estratégia de ativação do espaço urbano. E aproveitando esse tema, a gente quis discutir aqui como é que a gente trata de uma forma estratégica do espaço urbano, digamos assim, e a gente convidou uma professora do Rio, né, na verdade, especificamente do ProURB, Programa de Pós-Graduação no Urbanismo, que tem um trabalho sobre urbanismo tático. Quem está aqui para conversar com a gente é a Adriana Sansão. Boa noite, Adriana. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo jóia. Te agradecendo a você de antemão pelo tempo, pelo espaço aí que você cedeu para gravar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou aqui também com a Lili. Fala, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. Oi, Adriana. Muitíssimo obrigada. Tudo ótimo. Eu sei que seu tempo é curtíssimo, então obrigada. É um tema que me é muitíssimo caro, né? Nos é, né? Somos todos aqui pró-urbianos, como a gente gosta de dizer, né? Mas é um assunto de interesse geral, de fato. Então a gente vai para os e-mails, recados e outras cositas. Voltamos com mais uma leitura de recadinhos, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. Fala aí, Rafa, tudo bom? Fala, beleza? Tudo bem? Muito chocolate por aí? Muito chocolate. E pra quem ainda não comprou, hoje é o dia, hein? Segunda-feira, dia de comprar os chocolates migalhados das estantes. É verdade, né? No supermercado, aquela cesta de ovo quebrado, né? Vendendo a tudo a preço de banana. Ou como diria o cara do dia da reclamação, né? De descolar, ó. Tá... Nossa, pode cortar isso. Nossa, não posso colocar isso, não. Não, depois você bota na buzininha lá. A pessoa tá sentindo falta da buzininha. Na verdade, é você que tá com sono nas gravações e a gente não tem mais as suas tiradas mais. Bem, se vocês quiserem falar com a gente, do modo raiz, né? E-mail para contato@arccast.com.br, redes sociais, Facebook, Instagram e outras cositas mais, Twitter. YouTube tem lá os episódios atuais ligados. E o que mais, Adilson? E eu acho que tá bom, né? Eu acho que vocês conseguem achar a gente aí de qualquer maneira. Não tem desculpa para falar conosco. Isso. Falando em e-mails, a gente sempre gosta de ler e-mails, né? Vamos ler então aqui alguns e-mails que chegaram. Vou ler o primeiro aqui, o da Raíra Reichert. Acho que é assim que pronuncia. Depois ela pode me corrigir aqui nas redes sociais. Olá, meu nome é Raíra, sou estudante de arquitetura e urbanismo, atualmente moro no Recife. Sou nova aqui no podcast e devo dizer que estou amando. Continue com esse maravilhoso trabalho. Vi um post antigo que vocês já ouviram falar do movimento Ocupa Estelita. Infelizmente, no mês passado, perdemos e os galpões começaram novamente a serem demolidos. Talvez vocês possam falar mais sobre esse assunto e sobre o direito à cidade. Creio que ia ser algo bacana. Recomendo também um curta muito legal, que provavelmente vocês já conhecem, mas de qualquer forma, segue o link. Segue o link é por minha conta, tá? Depois a gente deixa esse link lá no post. Desde já agradeço, Raíra Reich. Bem, Raíra, a gente já comentou realmente e tem novidade pela frente sobre esse tema. Aguarde e confie, como diria o nosso Didi Nolan. Tem um outro e-mail que é do Max Holanda. Ele diz o seguinte: boa noite, me chamo Max Holanda, sou arquiteto em Brasília e tenho gastado boas horas ouvindo o ArcCast. Como pesquisador, eu investigo as tecnologias de representação de projeto de arquitetura. Semana passada, tive a oportunidade de publicar um artigo no ArcDaily sobre uma comparação CAD-BIM. Achei que seria interessante sugerir como tema para vocês, acredito que seja uma discussão recorrente, tanto nas academias como no ambiente profissional. Aí ele mandou o link do artigo, muito bacana o trabalho de vocês, abraços. Max, obrigado pela sugestão, esse tema é claro que tá aí na academia, tá? Quando a gente puxa ferro, a gente conversa muito sobre CAD-BIM. Brincadeira, sacanagem. Nossa senhora, que piada ruim. A gente tá se copiando, mas pode deixar que esse trono é seu, cara. Mas sim, a gente viu o artigo, gostei muito. A gente vai separar aqui como sugestão. No tempo adequado, a gente chama aí pra essa discussão sobre CAD-BIM. Realmente, isso é um tema muito importante. A gente tá de olho nele, tá esperando um pouco essa efervescência baixar sobre essa discussão. Creio que ela ainda vai continuar durante muito tempo. E a gente quer estar melhor informado pra poder fazer um cast informativo pra vocês. Isso aí. Bem, eu não participei desse cast realmente, mas já indiquei o trabalho da Adriana aqui várias vezes, eu escutei, tá muito legal o bate-papo que vocês tiveram, um excelente conteúdo aí de mais um cast dessa parceria com a ArcDaily. Então, além dos textos da Adriana e dela mesmo falando sobre urbanismo tático, vai ser um material muito bom pra vocês acompanharem também no ArcDaily, que vai ter uma série de reportagens aí indicadas no nosso episódio. Sem mais delongas então, a gente fica por aqui, boa pós-Páscoa pra vocês, boa liquidação aí dos ovinhos quebrados. Aproveite as promoções dos ovos e desmilinguidos. Isso aí. Valeu, gente. Até daqui a 15 dias com mais um cast. Valeu!
Antes de ir para a pauta, Adriano, acho que você podia falar um pouco da sua formação e do seu interesse aí pelos espaços públicos e essas intervenções estratégicas. Minha formação é em arquitetura e urbanismo na UFRJ, na década de 90. Logo que eu me formei, sempre trabalhei com o projeto urbano, com o espaço público, né? Foi uma época bastante rica no Rio para se trabalhar com o projeto urbano. Foi a época do projeto Rio Cidade, que revitalizou vários bairros da cidade, tratando seus eixos comerciais. Então isso foi uma coisa que teve muito impacto na minha formação. Alguns anos depois eu voltei para a faculdade para fazer o mestrado no ProURB e trabalhei com projeto urbano como objeto. Eu trabalhei uma dissertação-projeto para uma área central da cidade. Na época, o projeto urbano era um tema muito importante em relação a propostas de planejamento, uma abordagem que trabalhava com o desenho da cidade, que era algo que teve uma época que perdeu muita força, né, para o planejamento urbano, né, em grande escala. O projeto urbano, então, ele retomava uma escala de desenho urbano de ruas, praças. Foi uma época, assim, nessa virada do milênio, que o projeto urbano ganhou muita força e eu trabalhei muito com isso e trabalhei com isso no meu mestrado. Terminei o mestrado, também tive outras experiências, tive escritório durante muito tempo, trabalhei em poder público, numa secretaria, uma prefeitura aqui do Grande Rio, que é a Secretaria de Projetos Urbanos da Prefeitura de Nova Iguaçu, onde a gente pôde desenvolver projetos também de praças, espaços públicos, escolas, habitação, etc. E, finalmente, voltei para o doutorado novamente no ProURB. Eu sou total graduação, mestrado, doutorado UFRJ. A minha única experiência fora da UFRJ foi como docente, né? Eu dei aula em alguns lugares, algumas faculdades privadas, e também fiz um doutorado de sanduíche em Barcelona, muito também pela importância da cidade relacionada aos temas do projeto urbano, em projetos de espaços públicos. Eu comecei o doutorado em 2007, em 2008 fui para o sanduíche, fiquei um ano lá, voltei e defendi a minha tese em 2011. Nessa época eu já dei um zoom, né? Eu saí do projeto urbano e fui para as intervenções temporárias, então fui trabalhar com pequenos projetos, pequenas intervenções, numa outra escala de atuação, né? Que é o que eu faço até hoje. E agora eu sou docente da FAO desde 2012 e do ProURB. Muito bom. Já deu aula para a Aline esse semestre? Esse ano passado? Não, porque eu comecei no doutorado esse ano, então a Aline já passou. Ah, sim, você começou então esse ano? Não. No ProURB eu tô desde 2012, mas pro doutorado eu só comecei esse ano. Pois é, mas eu posso puxar uma disciplina dela a qualquer momento, se ela oferecer aí e tal, né? Eu ainda tô lá, ainda tenho chance, né? Pode, enquanto você ainda tá fazendo créditos, você pode. Eu tô tendo a oportunidade de acompanhar ela na disciplina da graduação, que pra mim tá sendo fantástico. Ela e a equipe de professores lá no ateliê integrado, né? Que é uma experiência super bacana, né? E já agradeço de novo, né? A oportunidade. Beleza. Isso aí. Então, eu acho que a gente podia falar um pouco do espaço público, mas numa esfera mais global, porque desde que a cidade é entendida como um espaço, né, das pessoas viverem, o espaço público está sempre presente nessa história. Então, desde, por exemplo, quando você tem intervenções no Rio de Janeiro no século XX, né, pensando aí pós-revolução industrial, onde você tem uma intervenção que acontece no Rio de Janeiro da Rua Direita, que vira um grande passeio público, onde as pessoas se encontram e a cidade promove esse encontro. E aí a gente vem numa história do século XX, onde esse espaço fica cada vez mais sendo negligenciado, e o automóvel é muito consequência dessa negligência que a gente começa a ter sobre os espaços públicos, né? Muito causa, né, na verdade. Né? Exatamente. Você quer falar um pouco sobre esse assunto, Adriano? Essa questão do automóvel já vem sendo criticado há bastante tempo, né? Essa divisão do espaço público que prioriza o automóvel e não o uso do pedestre, né? Isso já está em pauta desde o século passado, praticamente, final do século, da segunda metade do século, eu diria, né? Mas final do século bastante intensa essa crítica. No Rio, a gente também já vem vivendo essa crítica há um tempo. O problema é que os projetos não acompanham com a rapidez necessária, né? Também mudar o hábito, assim, é muito difícil, né? As transformações de hábito das pessoas demoram muito, as pessoas são muito conservadoras, demoram muito a transformar suas atitudes na cidade, né? Então, assim, é importante desnaturalizar certas coisas, né? Ninguém deveria ter o direito de usar o espaço público, por exemplo, para estacionar um automóvel, né?
Não é um direito usar o espaço público para parar um automóvel, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa que está muito naturalizada para as pessoas e acham que, assim, a cidade tem que dispor de um espaço para o seu bem privado, né? A gente nasceu, a cidade já é pensada dessa maneira. Não só para parar, para fluir na cidade, né? Você parte do princípio de que ela é feita para você usar o seu veículo motorizado e não para ser utilizada pelo transporte público. É muito difícil quebrar isso. Eu sou formada numa geração que tem isso como um objetivo, né? Trabalhar nessa escala do pedestre, do desenho urbano, do projeto urbano. Porque naturalmente, né, você vem aí de uma geração pós esse princípio do século XX, né, pós o ideal modernista, né, e essa visão mais rodoviarista mesmo, né, mais voltada ao transporte privado, característica daquele período, né, daquele contexto. As cidades brasileiras também especialmente cresceram muito durante esse período, né, isso coincide também com uma expansão urbana brasileira muito grande, né, então o nosso conceito de cidade, a nossa cultura de cidade também, ela está muito diretamente ligada a esse tipo de cidade, que é recente, se a gente for pensar, né, em termos de história da cidade, e o espaço público, que é muito mais antigo, né, o espaço público de convívio, de lazer, aquele que é de fato exclusivo e para o pedestre, que é muito anterior, né, que era onde a vida civil e as trocas aconteciam, né, ele ficou meio que em segundo plano total, né, assim, ele perdeu o protagonismo para esses espaços de circulação nessa nova visão de cidade, né. Então, quando a gente fala um pouco sobre, né, esse resgate do espaço público, essa retomada, tem a ver com essa quebra de cultura que você está falando, porque o fato é que a gente aprendeu a viver assim, né, a gente não questiona muito, né? O leigo que está na cidade, ele sente os impactos positivos ou negativos, mas ele não questiona, isso é a nossa função, né, digamos. Só que quando isso começa a prejudicar a nossa qualidade de vida, a gente também tende a reivindicar mais, né, então assim, acho que a gente vive um momento de muita reivindicação, muita contestação. Claro que isso não é um movimento unificado, né, eu acho que no mundo desigual que a gente vive, eu acho que tem muita gente que não tem nem tempo de reivindicar, né, assim, tem que simplesmente sobreviver, né. Por outro lado, também sobreviver é uma forma de reivindicar, né, sobreviver no espaço público também é uma forma de você mostrar as necessidades desse espaço, né. Mas enfim, eu acho que isso é algo que vem sendo ampliado gradativamente, e eu acho que a minha pesquisa de doutorado, o livro que foi derivado dele, mostra um pouco isso, né, e o nosso trabalho também no laboratório que tenta mapear essas intervenções, novas apropriações do espaço, mostra um crescimento do interesse da cidade para o cidadão comum, né. Uma coisa que eu venho notando ao longo dos tempos, assim, é que apesar da nossa tecnologia ser cada vez mais individualista, né? Se você considerar celulares, internet, questão do trabalho que você pode ter o trabalho em casa, né? Mesmo assim, a vida urbana, ela, de maneira alguma, ela perdeu o seu senso de ser coletiva. E até se você parar para pensar no que a gente faz coletivamente, você vai ver carnaval, festas juninas, quaisquer apropriações dos espaços feitos de uma forma coletiva, sendo usados na cidade, mesmo no século XXI, ela está em pauta aí e talvez esteja mais em pauta do que, de repente, há 10 anos atrás, né? É um movimento mesmo de revalorização de vários aspectos, né, do espaço público. São ciclos um pouco que a gente passa, né? E eu acho que a gente está nesse momento de contestação mesmo e de resgatar muito dessa vivência no espaço público. É uma impressão que eu tenho, sim. E como é que o urbanismo tático, aí vamos usar o termo que você cita, né, em que você trabalha, você também constitui intervenções temporárias, né, um termo que você acaba definindo, né, para definir um perfil de intervenção. O urbanismo tático também está dentro desse rol aí, né, de intervenções na escala do pequeno, você caracteriza isso muito bem. Quando que isso surge? Por que isso surge, você acha? Como é que você colocaria? O que é e quando e por que surge? Assim, como é que ele é uma resposta, de certa forma, a essa vontade de resgate do espaço público? O urbanismo tático, ele é um termo recente, né? Apesar de que a atuação tática na cidade, não sei se posso dizer que sempre aconteceu, mas já é um tema bem mais antigo. Mas esse termo, urbanismo tático, ele surge no século XXI, cunhado por dois urbanistas norte-americanos,
e significa uma abordagem para ativar vizinhanças usando intervenções e políticas de curto prazo e baixo custo. Um pouco fazendo um contraste com o urbanismo tradicional, que faz grandes investimentos e demanda prazos mais estendidos de implantação, quando são implantados, né? Mas são projetos que apostam nesse curto prazo e baixo custo para fazer de forma ágil mudanças imediatas e de recuperação, né, e de redesenho do espaço público, sempre pensando numa futura transformação do espaço de forma mais permanente. Então, a gente poderia dizer que são testes de ações de larga escala realizadas de forma rápida no espaço público, né? Então, essa atuação do pequeno, que a gente poderia dizer acultural, né, nos espaços, para mostrar situações, para mostrar problemas, para mostrar soluções, para mostrar necessidade de mudança. E isso, enquanto um conceito formulado dessa forma, é bastante recente, mas que também teve uma rápida difusão, né? E existem vários urbanismos táticos, já tem vários autores que classificam diferentes formas de utilizá-lo, o que é o urbanismo tático. Para um pode não ser exatamente o que é considerado para outro, já existe um debate de autores acerca do tema, mas tudo de, 10 anos para cá, nem isso. Só para tentar esclarecer, assim, quando você fala, né, o urbanismo tradicional, né, é porque as intervenções, né, na cidade, também, assim, historicamente, né, a própria disciplina urbana, né, quanto uma forma de estudar, entender e responder aos problemas da cidade, né, ela sempre esteve muito ligada às políticas públicas, né, ela depende das políticas públicas para ser implementada, né, sempre esteve ligadas a uma questão do Estado, a presença do Estado, uma continuidade de um projeto, né, de governo, por exemplo, né, assim, o entendimento de que são ações de longo prazo, porque elas são estruturais no funcionamento da cidade, essa visão um pouco mais macro e até do projeto urbano mesmo, né, assim, como algo mais permanente, né, nesse sentido, assim, uma forma de desenho que responde no médio prazo, mas ainda assim tem um desejo de permanência, né, diferente disso que a gente está chamando do urbanismo tático ali, da intervenção temporária, né, eles atuam em escalas e objetivos diferentes, é porque a gente percebe que há um limite, né, para o que o planejamento e o próprio projeto conseguem produzir na cidade na velocidade como ela é construída, né, assim, há um delay, né, assim, né, entre o que a gente consegue produzir, assim, né, e implementar, uma vez que esses projetos maiores, né, de maior complexidade também, assim, envolvem uma questão política muito forte, né, tudo meio que para nisso também, né, assim, é uma certa frustração, né, já houve, hoje eu não sei, né, eles são projetos complementares, né, eu preciso do planejamento, eu preciso do projeto, eu preciso da intervenção pontual, assim, né? Já é um entendimento diferente. Elas são complementares, mas ele nasceu um pouco disso, né, também, como uma resposta de uma necessidade imediata, né? Exato, de situações específicas da nossa vida contemporânea mesmo, a cidade contemporânea, a crise econômica, né? De ineficiência do Estado em dar espaços públicos, dar equipamentos, de assistir a população com intervenções na rapidez que elas são necessárias, né? Eu acho que é uma falta de capacidade de prover espaços de qualidade e a cidade ela vai entrando em processos de degradação, principalmente em países periféricos, né, que já não tinham uma sólida cultura de planejamento e de projeto. No contexto de crise não acontece nada, né? E países também centrais têm usado esse tipo de ação com diferentes finalidades também para justamente mostrar com agilidade soluções ou mesmo para testar antes de fazer de forma definitiva, né? Então também tem isso, quer dizer, a crise ela pode atingir mais uns e outros, mas assim, eu acho que você poder fazer um projeto definitivo após o teste, né, que é sempre uma economia de meios, representa uma economia de meios para o poder público, né, e assim, às vezes é uma possibilidade de maior debate com a população também ao redor daquela melhoria que vai ser feita, né, que às vezes os projetos também são muito questionados, então ações rápidas que podem mostrar possibilidades futuras também servem nesse sentido, de você poder mostrar para a população e envolver a população também nessa mudança, né. Você escreveu uma coisa num texto, não lembro qual, assim, mas
eu achei fantástico, assim, que tem caráter temporário, né? São intervenções de caráter temporário, de curto prazo, baixo custo, mas que desencadeiam processos mais duradouros, porque estabelecem relações mais duradouras, às vezes, com a comunidade, né? São intervenções temporárias que permitem serem adaptadas e flexibilizadas justamente porque elas são maleáveis e elas não são definitivas, né? Então, elas desencadeiam processos de diálogo, de gestão e de acompanhamento da qualidade do espaço muito mais duradouro do que, às vezes, o projeto complexo entregado pronto, né? E que é feito para ser permanente. Pode vir cheio de polêmica, pode vir equivocado também, né? Direcionado a questões que a população não valorize, que não deseje, né? E também, eu acho que tem uma questão da própria participação de base, né? Que está envolvida na ideia do urbanismo tático, né? Que ela é uma abordagem, tem um autor que diz que é uma rubrica geral que cabe muita coisa ali dentro, né? Que pode caracterizar uma série de ações, tanto do poder público quanto da população. Então, muitas vezes é iniciada pela própria população, né? Um dos exemplos que eu penso aqui de forma imediata, talvez, do urbanismo tático, que não é necessariamente um estudo mais teórico sobre a ocupação da cidade, talvez seja uma rua, uma associação de bairro, por exemplo, começa a pintar a sua rua para, sei lá, assistir o jogo da Copa, né? Que muda completamente o caráter daquele local, né? Exato, a sociedade civil também participando com propostas, que às vezes elas são para cumprir determinada finalidade, mas que a partir delas se percebe um potencial, né, futuro. Muda a forma das pessoas olharem para o espaço e tal. É importante também dizer que nem toda ação de urbanismo tático, que chama-se de urbanismo tático, tem esse caráter temporário, né? Muitos autores consideram, ou até arquitetos, enfim, ativistas, consideram o urbanismo tático como, às vezes, soluções, que claro que tudo é provisório, né, no mundo, né, nessa vida, nada é totalmente permanente, mas abrange dentro da ideia do urbanismo tático também ações com certo grau de permanência, mas muito acupunturais, que podem desencadear transformações maiores, mas não necessariamente com caráter temporário. O temporário, então, não define o urbanismo tático como o curto prazo, né, digamos. Nem tudo que é temporário tático, nem tudo que é tático é temporário, né? Dentro do que eu denomino como intervenções temporárias. Por isso que nosso laboratório chama intervenções temporárias e urbanismo tático, que na verdade eu considero coisas distintas, mas que têm relações, né? Tem inter-relações entre elas. Como você tem um grupo de pesquisa dentro de uma faculdade pensando sobre urbanismo tático, eu queria saber assim, como se dá a escolha de um lugar para se fazer uma intervenção e como é que é feito o projeto para esse lugar? Porque são coisas que são trabalhadas antes da intervenção, né? E que são coisas que são do dia a dia de um arquiteto de pensar um lugar e de, enfim, intervir nisso. Porque eu imagino que não só o local seja uma das variáveis, mas também custos, como a gente falou aqui, custos, né? Possibilidades. Por exemplo, uma questão prática vocês têm que conversar com a prefeitura para fazer essa intervenção, conversar com a associação de bairros. Como é que acontece isso, assim, em termos de projeto, em termos de planejamento? Depende do caso, né? A gente já trabalhou com uma série de ações muito rápidas de um dia, mas todas elas sempre precisam de autorização, né? Qualquer coisa que você vai fazer no espaço público para transformá-lo, qualquer elemento que você coloque, em geral você precisa. A Prefeitura do Rio, ela tinha um canal, não sei se ainda está em vigor com a mudança de governo, mas portal Rio Carioca Digital, que você cadastrava todas as ações e demandavam, às vezes, até pagamento de taxa. No nosso caso, não, porque sempre foi coisa acadêmica, a gente sempre teve isenção, né? Tem muitas pessoas que usam o espaço público para fins comerciais também, para fins lucrativos, né? Então, nesse caso, demandam pagamento de taxa. A gente sempre precisou autorizar tudo. Agora, a gente faz ações de muitas naturezas. A gente já realizou muitas oficinas para pensar ativações de espaços. Então, nesse caso, estariam envolvidos estudantes, seja no ensino médio como universitário, né, seja nossos alunos ou alunos externos. A gente já trabalhou com os nossos próprios bolsistas em várias ações. A gente já trabalhou em parceria com ONGs. Nesse caso, a ideia pode vir da ONG, da prefeitura, e a gente é incorporado como parceiro. A gente pode escolher um lugar para ativar em função de algum interesse
que surge dentro da universidade e elaborar uma oficina para discutir esse espaço, pensar um projeto e implantar. Então, alguns têm mais participação externa, outros são mais internos, outros buscam parceiros institucionais. Então, vai variando muito a forma de atuação. Eu consideraria os 3 pilares aí dessas atuações, né? Tá na pequena escala, ser pequeno, buscar uma articulação de atores e ter algum faseamento, pensar que aquela atuação ela está visando algo maior no futuro, né? Sendo ela temporária, muito temporária ou um pouco menos temporária, mas sempre buscando um desdobramento. Uma dessas diferenças de escala e de objetivos, talvez, da intervenção, não seria esse de objetivo, talvez mais de escala, mesmo de procedimento, é a presença do Estado ali de uma maneira mais condutor ou não dos processos ali, né? Mais indutor ou não dos processos. E a gente lê muito que o urbanismo tático, um dos seus objetivos é justamente assim, inverter um pouco esse poder de intervenção no espaço público, né? Uma das coisas que me chama a atenção, né, nessa diferença de procedimentos é talvez uma menor participação ou uma participação um pouco mais descentralizada das instâncias de poder tradicional, né, que é o Estado, o município, no caso aí da pequena escala, você vai lidar muito com a cidade, né, diretamente mesmo, né, com as instâncias de decisão do município. E mesmo assim, de uma forma talvez, eu não sei se secundária, mas assim, de alguma maneira equiparada com os demais atores, né, o que não é o tradicional nas tomadas de decisão e nos processos de projetos urbanos de maior escala, e que dirá do planejamento, que está totalmente atrelado a uma instância de cima para baixo, né? E uma das coisas que se vê muito, um dos termos que se usa é exatamente esse top-down, né, e bottom-up, que é de baixo para cima, assim, as decisões serem fomentadas e o projeto surgir, a ideia ser encaminhada de baixo para cima, ou seja, a partir da comunidade, a partir de quem usa, que também comunidade é muito amplo, assim, a partir dos diversos atores sociais que de alguma maneira usufruem daquele espaço específico. Então, assim, tem que ser específico em termos de espaço, né? Tem que ser um lugar específico para você definir os atores envolvidos. Você tem que tratar de algo possível de definir espacialmente, né? O que também em termos de metrópole é super difícil, né? Se a gente perde essa capacidade de definir limites e quem é o quê, assim, né? Quem é minha população numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, né? É uma coisa difícil de você definir mesmo, assim, né? Eu vou fazer projeto para quem, assim, né? A escala do pequeno, ela traz essas relações mais próximas e uma maior clareza de quem são os atores e agentes ali daquele espaço, né? Mas ainda assim existe essa presença do Estado de alguma maneira, né? Então eu queria saber um pouco como que ela se dá. Eu acho até que você chegou a mencionar um pouco isso, mas era um pouco isso que eu queria abordar, assim. Não é a ausência total do Estado também, né? Ou ela é sempre subversiva, assim? Tem que ser uma atitude, uma reação. Na verdade, são muitas abordagens dentro do que eu poderia dizer que é um guarda-chuva, né, desse urbanismo tático. Mas assim, tem vários autores, e eu sou da filosofia de que deve existir o poder público. Se a gente quer dar escala às ações, eu acho muito bem-vindo que o poder público esteja envolvido de alguma forma. Então, assim, se a gente pensa que vamos fazer ações puramente bottom-up, podem ser muito interessantes para uma comunidade momentaneamente, mas ela vai resolver um problema muito pontual. Então, assim, eu estou muito interessada em ações que podem gerar políticas. Então, para isso, você precisa de uma articulação com o poder público, porque você pode agir localmente, mas o poder público ajudar a disseminar isso, né? Então, assim, ao longo das nossas pesquisas, existem vários casos que são muito pontuais e outros que já são propostas mais disseminadas e que viraram políticas, né? A gente analisou vários casos no Brasil e no exterior, vem analisando, e que são muito variadas, né? E que tem vários graus de participação do poder público. Algumas são, inclusive, até iniciadas pelo poder público, mas depois a população, os parceiros, né? Como você disse, população é muito amplo, na verdade são parceiros da sociedade civil, associações de comerciantes ou associações de moradores, ou o que os americanos chamam de BIDs, né, que são aquelas distritos comerciais, né, aquelas associações comerciais que cuidam, que fazem manutenção de espaço público, podem ser ONGs, podem ser universidades, enfim, existe uma série de naturezas aí de atores sociais que podem ser combinados, né, mas todas elas, de alguma forma,
tem algum grau de participação social e algum grau a mão do governo mais forte ou mais fraca, mas em geral a articulação eu acho bem-vinda. Até porque a ideia é exatamente que o pequeno possa demonstrar e servir de apoio às decisões mais permanentes, né? E aí precisa dessa instância mais oficial, né? Agora, na prática, Adriana, eu acho que das intervenções mais comuns que a gente tem hoje em dia são os parklets, né? Que é ocupar uma vaga de carro, de estacionamento de carro, para se fazer daquilo uma extensão na calçada, um espaço de permanência. E várias cidades no Brasil têm utilizado isso no famoso Dia Mundial Sem Carro, né? Eu acho que até, inclusive, o seu grupo fez esse tipo de intervenção num desses dias. Mas além dos parklets, você tem outros tipos de intervenções que a gente pode fazer nos próprios espaços públicos, né? Sim, certamente. A gente fazia essa ação de um dia, né, que é o Parking Day. O parklet já é aquela forma mais definitiva, não é definitiva, mas é temporária também, mas dura 1 ano ou 2, que é uma legislação específica que a sociedade civil executa esses espaços, né, no lugar de uma vaga de carro, mas já tem uma temporalidade mais expandida, né. No caso do Parking Day é uma ação de um dia, que seria aquela ação efêmera mesmo, né. A gente fez muito. Hoje em dia a gente já parou porque a gente fez bastante, fizemos em 2 lugares durante vários anos, mas assim, existem vários outros tipos de atuação, né? A gente tem trabalhado também com propostas para praças temporárias em terrenos públicos municipais, que a gente acha que é um campo assim, né? Existem muitos terrenos vazios pela cidade que poderiam estar sendo temporariamente apropriados enquanto não surge um novo uso para eles, um uso definitivo, né? A gente acha que isso é um campo interessante. E normalmente são definidos como praças, né? Eles não são simplesmente terrenos públicos sem uso, né? Mas você vai olhar lá na planta do município, se praça, não sei o quê, praça, que praça. Exato, não tem praça. Mas às vezes são lotes mesmo, são lotes que são de propriedade municipal e às vezes são resíduos de operações urbanas ou de linha de metrô. Aqui no Rio é cheio, né, desses espaços. Então a gente também tem olhado para isso e propostas viárias mesmo de redesenho de calçadas e caixas de rua têm sido as mais comuns, que alguns chamam de ruas completas, né? Que é você redesenhar o leito, o veículo e tudo que é excedente você jogar para o espaço de pedestres de uma forma temporária, através de pinturas, desenhos de novas travessias, visando a segurança do pedestre, segurança viária, né? Diminuir atropelamentos e, em paralelo, criar espaços mais qualificados, poder alargar calçadas, reduzir carros parados que criam uma poluição visual também grande. A gente tem trabalhado também com hortas comunitárias, né, estudado essas ações pela cidade. Então tem uma série de ações que estariam dentro dessa abordagem, não só o parklet, né? E como que se dá na prática a participação da população, assim, Adriano? Por onde vocês começam, assim, um projeto desse, assim? A comunidade costuma procurar vocês, assim, é uma visão mais proativa mesmo da intervenção? É necessário um convencimento ou é algo recebido de uma maneira natural? Como é que se dá essa aproximação com a população que talvez dê aí o diferencial inicial, né, do tipo de procedimento de projeto? A gente pesquisa e executa. Então nós não somos um prestador de serviço, né? Então assim, ninguém procura a gente para fazer um projeto de urbanismo tático. Às vezes nos chamam para fazer uma parceria, para realizar uma ativação em algum lugar, né? Isso a gente já participou. No ano passado a prefeitura e o ITDP chamaram a gente para participar de uma ação de urbanismo tático na Tijuca. Mas em geral acho que a gente faz parte de nós mesmos, né? A gente aproveita disciplinas que a gente faz para pensar determinado lugar e depois ter uma atuação concreta, mesmo que parcial, assim, do resultado, né? Por exemplo, faz um projeto mais amplo, mas depois vai e tenta implantar em uma esquina, algum aspecto daquele projeto, né? Ou então oficinas totalmente ágeis e rápidas com nossos bolsistas mesmo, ações de guerrilha, muita coisa mais parte do nosso laboratório, mas a gente fica feliz quando vem alguma demanda. Agora a gente está preparando uma intervenção que veio de uma demanda, assim, de um outro professor lá da FAO, que está integrando o laboratório, e ele que trouxe essa demanda. É um caso real em Botafogo, então a gente vai organizar uma intervenção lá, e vai precisar de articular com a prefeitura, porque já é uma intervenção maior, um lugar bem estratégico,
estratégico da cidade. A gente atua mais ou menos nesse sentido. Ou a gente tem a ideia e tenta reunir um grupo para trabalhar, seja estudantes ou moradores de alguma forma, ou então a gente faz uma parceria, né, aceita e incorpora projetos externos também. Agora, no urbanismo tático em geral, essa participação, aí existem várias formas, né? Existem escritórios que trabalham com isso, empresas que são contratadas para fazer, tem aquelas ações super subversivas que vêm realmente da população manifestar o desejo de mudança. É muito variável. O cidadão que demonstra ou o cidadão participa como parceiro de alguma ONG, podem se envolver em oficinas de cocriação dos espaços, né? Eu acho que pode acontecer de algumas formas essa participação. Tá pensando sobre quem o procura, a participação de outras pessoas, outros agentes que a população, numa ação dessas, assim, numa ação de intervenção, talvez seja interessante pensar num âmbito, assim, não só de engajamento, mas de informação da população, de que no Brasil a gente tem uma coisa ruim, que, né, a gente não é educado a tratar o espaço público como realmente público, né? Às vezes o espaço público é considerado como um espaço de ninguém, e aí as pessoas não dão valor necessário àquilo. Quando a gente faz com que as pessoas enxerguem que determinados espaços são importantes e podem, de alguma forma, ativamente melhorar o cotidiano delas, talvez, para algumas pessoas, isso possa cair a ficha. E aí talvez a Adriana possa um pouco falar de uma forma mais efetiva sobre isso, assim. Depois que uma intervenção acontece, né, como é que a população, seja ela qualquer uma, né, seja o estudante, seja o cara que está passando ali, qual é a primeira reação dessas pessoas e como, de forma ativa, né, elas participam efetivamente da utilização desse espaço. Tem muito conflito, né? As pessoas não estão acostumadas. Tem muita coisa naturalizada já, né? Então, assim, quando a gente fez os primeiros Parking Day, a gente teve muito conflito, assim, com o motorista mesmo. Porque a gente está usando uma vaga que aquele cara acha que estaria vazia se a gente não estivesse ali, ele ia estacionar, entendeu? Em vários momentos passavam e o que você está fazendo aí? Está ocupando esse espaço? Palhaçada? Sabe? Assim, as pessoas são revoltadas, né? Então, realmente elas acham que elas têm direito àquele espaço. Por outro lado, muita gente também acha bastante inusitado, né? Gosta da intervenção e quer participar. Nessa intervenção que a gente fez participando desse projeto da Prefeitura de TDP na Tijuca no ano passado, foi uma preparação grande que a Prefeitura teve que fazer na região, teve que avisar os moradores que para retirarem os carros, porque ia ter ações ali. Então, assim, normalmente quem anda a pé fica feliz com aquela ampliação de espaço, quem está acostumado a andar a pé, né? Então a gente fez entrevistas com a população perguntando se eles tinham gostado, e eu falava assim, eu ando aqui, essa calçada é muito estreita, então achei ótimo não ter os carros aqui. Outra falava, eu espero o Uber aqui, então com esses carros estacionados eu tenho que passar no meio dos carros para entrar no Uber ou para entrar no táxi, porque fica um monte de carro estacionado na frente, não tem árvore porque tem muito carro. Então, assim, o pedestre ele tem uma sensibilidade, enfim, é o espaço que ele usa, então ele prefere que esteja qualificado. Agora, quem anda de carro vai sempre querer a vaga para parar, em frente à igreja, em frente à escola, em frente, né? Tem que ter uma conscientização, as pessoas têm que entender que aquele espaço não é dela, não é privado, né? É de todos, mas é muito difícil. Eu acho que não é só do Brasil, né? Isso é mundial. Em Barcelona, que é um lugar que eu já morei, que o transporte público funciona super bem comparado ao Rio de Janeiro, né? O projeto lá das superquadras criou muita polêmica, porque tira o carro dele da frente da casa, ele não pode mais estacionar na frente, ele vai ter que buscar um outro lugar. Ele fala que aquele lugar não precisa de mais espaço público, que não tem transporte público suficiente, é tudo relativo, né? Ele não sabe como é bom aquele lugar que ele mora, né? Comparado a outros lugares, mas assim, a pessoa sempre acha que tá ruim, ela nunca, né? É realmente um processo de convencimento, de mostrar, por isso que é bom o teste, você fazer e a pessoa ver, olha só como é que esse espaço melhorou, né? A poluição diminuiu, o barulho, né? Como faz diferença você não ter o trânsito passando
um trânsito intenso passando, como as pessoas ficam mais relaxadas, como os espaços ganham qualidade. Devem ter algumas coisas que são consensuais também. Tem muita diferença de opinião e de demanda, né? É a dificuldade da participação. Ela, na prática, também é muito difícil, porque a visão do coletivo não é o que normalmente impera, né? E aí vira uma dificuldade você conseguir conciliar diferentes demandas. No espaço público você recebe perfis de todos os tipos, né? Você não consegue fechar, dependendo até sim, você consegue identificar grupos predominantes em horários, há uma sazonalidade, às vezes há uma vocação mais para isso ou para aquilo, mas ainda assim o seu extrato ali de usuários é muito amplo, muito diversificado, e se você for perguntar, cada um vai querer uma coisa e isso não necessariamente converge, né? Acredito que tem aí alguns consensos, por exemplo, aí você estava falando do barulho, da qualidade de uma sombra, a qualidade do mobiliário, né? Assim, talvez começar pelos consensos, né? Não sei, né? Se é que eles existem, tô achando que eles existem. Porque as pessoas tendem a também pedir coisas assim que são para ela, né? Assim, elas partem da experiência própria. Que tudo bem, assim, mas por outro lado, tem coisas que não dá para fazer, né? Você tem que visar a maioria, né? O coletivo e tudo mais. É bem interessante essa troca com a população, porque a gente tem um termômetro, né? De repente a gente já tá achando assim que tá trazendo uma grande melhoria, mas também não é valorizado. E por outro lado, às vezes uma pequena coisa que você faz, você vê um grande potencial, porque teve um grande êxito com as pessoas que estão passando, né? Realmente é uma ótima ferramenta em vários sentidos para fazer transformações, né? Porque você pode dialogar, aprende a dialogar dialogando, né? Porque também é difícil ouvir, né? Crítica e tudo mais. E você aprende fazendo, construindo, né? Essa experiência para o estudante é muito importante. Chegar e trabalhar com tinta, montar um mobiliário, ver em escala real as intervenções. É uma visão otimista da profissão, porque a gente está acostumado a projetar e não realizar nada, né? No Brasil, é baixíssimo o índice de projetos que você consegue executar como arquiteto, né? Você faz muito projeto e não vê quase nada sair do papel. De certa forma, é uma atuação que permite você ser mais atuante, e o que dá uma alegria, né? Você sente que você está mudando alguma coisa, mesmo que mínima. Eu me sinto assim, pelo menos. Eu sinto que o meu trabalho é útil. Eu não estou fazendo para mim, né? Porque quando você faz um projeto lindo, você acha assim, eu fiz um projeto lindo, mas tá para o meu portfólio, né? Porque o que adianta você pensar e a coisa não sair do papel? Ainda mais na escala urbana, né? Assim, no Brasil. E isso que você está falando do Rio de Janeiro, um lugar aí, no contexto brasileiro, privilegiado em termos de oportunidades de implantação efetiva, né? Imagina isso nas cidades, né, médias, quer dizer, você já sabe, né? Cidades médias e menores e tal. Isso é até um desestímulo, né? Para os alunos, na própria formação, de focar nisso, né? Eu estudo muito isso, né? A questão da educação e tal, é um tema que me interessa, né? Mais investigar. Eu tô sempre pensando como é que a gente pode tratar dessas questões, essas habilidades que você coloca. O projeto do pequeno, né? Do urbanismo tático, ela traz, né? Se ela traz uma habilidade de diálogo, ela traz um pé na realidade, ela traz uma necessidade de criatividade para você responder rápido e barato a uma determinada demanda, né? Ou seja, eu acho que tem uma série de habilidades que o arquiteto tem que ter que essa escala consegue dar conta, né? E há várias outras que a escala maior, né, mais regional, mais territorial também vai assumir, né? Uma não prescinde da outra, mas ao mesmo tempo a nossa formação, e aí acho que a gente pode falar de uma maneira geral, ela não tem tanto isso como foco, né? Isso a gente vê como exceção, uma ou outra disciplina ou uma outra faculdade, através de um ou outro professor ou grupo de pesquisa e tal, que começa a introduzir-se a necessidade dessa visão mais aproximada e de onde se trabalham essas habilidades mais próximas do real. Mas toda a nossa formação, normalmente a estrutura, né, de ensino, ela está focada num outro perfil de arquiteto, né? É para fazer centro cultural, né? A gente precisa para fazer centro cultural que nunca vai ser construído. E que quase ninguém vai. Eu não sei onde você acha que o brasileiro gosta tanto de cultura, o museu para tudo quanto é lá, eu não sei de onde tiraram isso, mas tudo bem, né? Tem que fazer museu. Exatamente. É uma distorção gigantesca. Nada contra. Eu acho ótimo poder orientar um centro cultural e tal. Mas, assim, a gente tem que ser mais pé no chão, né? Para onde pode ir nossa atuação? Hoje em dia, a atuação do arquiteto é tão diversificada. Não, e o fato é que o cara tá lá muito mais na esquina do boteco ouvindo samba. Então, ou seja, a esquina é muito mais o lugar do cara do que o museu. E ninguém tá projetando a esquina, ninguém tá entendendo como é que ela funciona. E enfim, eu também não quero generalizar, mas eu tenho essa visão. A mesma coisa que eu tenho para falar é o seguinte, já é uma evolução tamanha você mudar um programa
programa de um museu para um centro cultural. Porque se você pensar no museu em si, né, um equipamento tão grande que demanda tanta coisa, um centro cultural já é uma coisa mais possível. Então a gente parte assim do princípio que talvez essa mudança de escala possa melhorar a coisa toda. Eu queria que ela ouvisse um pouco a opinião dela sobre isso, sobre as nossas estruturas atuais assim, de ensino. Apesar dela estar num lugar de exceção também lá no Ateliê Integrado, que é uma disciplina que propõe uma estrutura diferente de levar a questão do projeto, na verdade, perguntar para ela o que ela acha, né, assim, dessa estrutura do ensino, como ela está e em que medida o objetivo da nossa formação, né, para um perfil de arquiteto um tanto distante disso, dessa realidade, né, o quanto isso não influencia esse nosso distanciamento e essa nossa pouca influência no real mesmo. Para você focar o urbanismo tático numa disciplina, você tem que trabalhar de uma forma mais autônoma, assim, fazer uma disciplina eletiva, por exemplo, né? Ainda é mais difícil inserir num ateliê de projeto no currículo convencional. Mas, como você disse, eu estou num lugar que é o momento do curso que dá para você ser um pouco mais flexível nas abordagens, né? Você não tem aquela ementa tão rígida. Então, dá para introduzir. No período passado, eu não estava no AI2, mas estava no mestrado profissional compartilhando com um colega que estava no AI2 propondo uma atuação de urbanismo tático no ateliê dele. Então a gente pôde unir a pós-graduação e a graduação e fazer uma ação concreta como fechamento da disciplina. A gente vai assim buscando oportunidades para inserir o tema. Agora no nosso ateliê do AI2 também está se abrindo essa possibilidade, porque a gente está trabalhando com um eixo viário, que tem muitas carências, então a gente acha também que as propostas dos estudantes, eles observaram casos em vários lugares do mundo, nas análises que eles fizeram, que são nessa escala, na microescala, acho que eles valorizaram isso. Então, dá para inserir ali como algo que vai junto com o projeto urbano, né? Como você tinha comentado, Aline, são atuações complementares, né? Eu sou fã do projeto urbano. Na minha tese de doutorado, quando eu estava falando de intervenções temporárias, na defesa, né? Não sei se o membro da banca, alguém fez algum comentário nesse sentido, de assim, era como se eu estivesse assim, desafiando o projeto urbano. Nada disso, eu sou grande entusiasta da arquitetura, inclusive eu sou viciada em arquitetura, né? Minhas férias são sempre viajar para ver arquitetura e valorizo muito o projeto urbano, você pensar um bairro, né? Mas assim, são atuações complementares. Eu acho que nossa cidade em crise, a gente tem que saber se virar também, né? Tem que buscar novas alternativas. Então são atuações que vão ali. Então você pode, dentro de um projeto urbano, você pensar uma atuação numa microescala faseada, por exemplo. E a partir dessa implantação em etapas, você já garante determinada qualidade para alguns espaços, enquanto os projetos lentos estão sendo feitos, estão sendo viabilizados. Você, de alguma forma, você dá um start. A gente, nos ateliês, a gente pode associar nessa forma, trabalhar o projeto urbano e trabalhar o urbanismo tático juntos. E agora, claro, se a gente quer fazer uma ação de urbanismo tático um pouco mais demorada, efetiva, aí a gente tem que realmente partir para uma disciplina mais autônoma, eletiva, focada nisso. Aí o aluno vai ter aquele perfil, só vai se inscrever a pessoa que realmente quer ter essa abordagem, não está a fim de fazer a arquitetura, né? Desenhar o edifício. Você tem que usar táticas pedagógicas para burlar a estrutura tradicional. Exato. Para burlar a estratégia pedagógica top-down, a gente tem que trabalhar ali de uma forma meio subversiva, encontrando as brechas no sistema para fazer o nosso trabalho. Um pouco assim. Que é a minha tese, só para fazer uma propaganda aqui agora. Hackeando o sistema. A tese é essa. Então, começando a rodada de dicas aqui, vou chamar a nossa convidada para fazer a primeira sugestão aí. Adriana, fica à vontade. Bom, como dica principal, sugiro que vocês vendam os carros, né? E comecem a andar mais a pé. Eu fiz isso há 10 anos atrás, não me arrependo. Gastava muito dinheiro com o meu automóvel e a minha vida ficou bem mais simples. E o dinheiro que eu poderia estar gastando nele, eu posso pagar um táxi, pagar um Uber, posso viajar, me sobra mais dinheiro. Eu ando mais na rua, vivo mais no espaço público. Um custo-benefício. Uma conta que eu fiz já há 10 anos atrás, quando eu vendi o meu. Tem várias vantagens econômicas, mas as vantagens sociais, né, e de experiências são
muito maiores. Então eu recomendo começar a andar mais a pé, mais saudável também. Usar mais a rua para fazer eventos, comemorar aniversário no espaço público, eu também recomendo. Então seriam alguns conselhos assim, porque é ocupando a cidade que a gente consegue até descobrir o que a gente tem que fazer para melhorá-la, né? Quem não tem o contato com o espaço público nem tem noção da dimensão do problema, né? Lili, então, sua dica. Minha dica que tem a ver com o nosso papo aqui, ficar de olho no ArcDaily esse mês todo, porque eles vão abordar o tema do espaço público de uma forma geral, assim, então é um tema que vai nortear as publicações, e especialmente um artigo que está lá, da Mariana Vandart, não sei como fala, do dia 4 agora de abril, como viver em sociedade influencia nossos comportamentos individuais. Vamos dar uma lida para a gente aprender que o nosso umbigo é mais um na multidão, né? Assim, não é o único, e que a nossa visão de coletivo é fundamental para termos cidades melhores, independente de qualquer outra coisa, né? O artigo tá super legal, tem mais de um, esse é um que eu li e adorei. Então dá uma olhada nos artigos do ArcDaily, que estão tratando todos eles de espaço público, vários deles de espaço público, e esse toca nessa questão que a gente falou sobre cidadania e tal. Bom, minha dica vão ser duas. A primeira vai ser um artigo da Adriana Sansão no Vitrúvio, que é Intervenções Temporárias no Rio de Janeiro Contemporâneo, novas formas de usar a cidade, para quem quiser saber mais do trabalho dela, que ela vem feito e já fez, de algumas intervenções temporárias, inclui o Parking Day que ela falou, inclui outras intervenções no centro do Rio, e esse trabalho é muito interessante para entender melhor como é que é a prática, como é que é a metodologia que ela faz. A outra dica é uma dica mais pessoal. Eu comprei um livro tem um tempo já, eu tô voltando a ler ele, eu tô tendo que começar ele desde o início, é um livro em inglês. Então vocês conseguem adquirir isso de forma mais rápida por e-book. Ele chama Smart Cities, Big Data, Civic Hackers and the Quest for a New Utopia. É do cara chamado Anthony Townsend. Tem na Amazon para comprar e o e-book é bem barato. Então quem for interessado nesse assunto sobre Smart Cities, o mundo da evolução digital das cidades aí, quiser ter uma leitura bacana a respeito e consegue ler em inglês, tá aí a minha dica. Então o texto da Adriana Sansão e o livro Smart Cities. É isso. Adriana, então queria agradecer a você pela presença aqui, pela disponibilidade do seu tempo para conversar com a gente. Obrigado. Espero que você volte mais vezes a conversar conosco. Obrigada a você pelo convite, Adilson. E sucesso com o podcast de vocês. Agradecer a Lili também. Obrigado, Lili. Mais um, né? Mais um, os 70, lindão, ótimo papo, o tema do fundo do coração, né? E vamos que vamos. Bom demais. Obrigada. Então a gente volta daqui em 15 dias com mais episódio para vocês e até mais.